No ar, o programa 10 Minutos sobre informação direta sem perder tempo. Eu sou o Vitor Luiz Leite, aluno do terceiro período do curso de Cinema, e no programa de hoje recebo o professor Kalel Nilson, antropólogo e professor de História, para falar sobre os refugiados no Brasil. 10 minutos sobre. 10 minutos sobre. 10 minutos sobre. 10 minutos sobre. Apenas em 2023, o Brasil recebeu quase 60 mil solicitações de refúgio, de mais de 150 países. Essas pessoas têm a condição de refúgio reconhecida pela Lei 9.474, que fornece amparo e proteção contra a violação de direitos humanos e auxilia na adaptação de famílias inteiras por todo o território nacional. Porém, todo o processo é complexo e a xenofobia que famílias inteiras enfrentam é constante. Professor, como se caracteriza a condição de refugiado? Ela em geral se caracteriza pela necessidade de proteção, né, que essa pessoa tem, pela necessidade de assistência a algum indivíduo que é forçado, né, por algum motivo, a abandonar o seu país de origem. Geralmente motivos como perseguições, conflitos ou violência, ou mesmo a violação, né, dos direitos humanos. Segundo a Convenção de Genebra de 1951, né, se não erro, o refugiado ele é aquele que teme, né, ser perseguido, né, por algum motivo de, seja lá questão de raça, de religião, ou propriamente pela sua nacionalidade, ou o seu pertencimento a qualquer grupo social específico, né, seja ele qual for, ou mesmo perseguição por questões políticas, né, e aí ele se encontra fora do seu país de origem e não tem como retornar, né, justamente por causa desse medo. Então ele precisa se valer dessa proteção, né, desse outro país. Então o refúgio ele é uma resposta internacional, né, uma resposta que os países dão às necessidades de proteção de alguma pessoa que não esteja mais segura por algum motivo, porventura, na sua própria nação. Quais são as principais comunidades refugiadas no Brasil? Nós temos que pensar que o Brasil, ele, em geral, ele tem um histórico, né, de ser um destino acolhedor para as pessoas, para as comunidades que buscaram refúgio aí nos últimos anos, nas últimas décadas. Na verdade, o Brasil tem essa tradição, né, de ser realmente um país acolhedor. E hoje em dia nós podemos destacar como as principais comunidades, né, que buscam refúgio no Brasil, venezuelanos, né, os venezuelanos eles se destacam de fato em número, né, ou mesmo os haitianos, né, também são um grupo humano aí que vem um grande contingente, né, para o Brasil. Também sírios, congoleses, angolanos, né, mesmo colombianos, ou agora mais recentemente aí nos últimos meses, né, os próprios palestinos. Conforme dados aí em geral que a gente tem do CONARE, né, que é um comitê nacional para os refugiados, até mais ou menos o final aí de 2023, até o final do ano passado, o Brasil ele tinha aí reconhecido, né, aproximadamente 61 mil refugiados. A maioria, né, proveniente da Venezuela. Então, a facilidade também da fronteira contribui para que esses refugiados acabem vindo, né, para o Brasil. Né, os sírios, por outro lado, eles fogem daquela guerra civil deles que nossa, é devastadora, é desumana, né, e é o segundo maior grupo de refugiados no Brasil, né, junto com os haitianos. E também temos aí um grupo significativo, né, de angolanos e tal, justamente em razão dos conflitos internos do seu país e da instabilidade política que por ali reina. Que tipo de assistência o governo brasileiro oferece aos refugiados? A gente pode dizer, né, que o governo brasileiro ele oferece diversos tipos de assistência a esses refugiados, sobretudo tentando promover a integração social deles, a integração econômica. A gente pode citar várias medidas, né, de apoio do governo brasileiro, por parte do governo brasileiro. Uma delas diz respeito mesmo à documentação, né? O Brasil ele procura oferecer uma documentação que permita, né, que esses refugiados tenham acesso aos básicos, como saúde, educação, trabalho, enfim, uma carteira, né, que eles chamam de Carteira de Registro Nacional Migratório, né, a CRNM,
que é um documento essencial para os refugiados brasileiros. No que diz respeito à educação, as crianças que são reconhecidas como refugiadas, elas já têm, né, o direito de se matricular em escolas públicas brasileiras. Os refugiados, todos têm acesso ao SUS, né, ao Sistema Único de Saúde, que oferece essa assistência médica gratuita no país todo, né? Sobre o trabalho e a capacitação, existem diversos programas também do governo, né, que tem o propósito de inserir no mercado de trabalho essas pessoas, esses refugiados, e oferecer algum curso, alguma capacitação, né, algo nesse sentido, para que eles também possam encontrar emprego e ter alguma estabilidade econômica. Então isso é bem importante para eles também, né, essa questão do trabalho e da capacitação. Os abrigos temporários e tal, essa questão da assistência social também é importante, né? O Brasil também oferece abrigos temporários, uma espécie de auxílio financeiro emergencial, né? Também para retirar essas pessoas dessa situação de vulnerabilidade. E por fim, claro, as parcerias com as ONGs, né? O governo ele colabora com diversas organizações não governamentais que buscam realmente assistir essas pessoas, né? Em condição de refugiados. E o que faz do Brasil um lugar seguro para os refugiados? O Brasil ele é considerado um lugar seguro para os refugiados, né, de maneira geral. Como eu já falei, tem toda uma tradição, né, de receber essas pessoas. Mas, em geral, ele é considerado um lugar seguro para os refugiados por várias razões. A primeira delas porque nós temos uma legislação favorável, né? A legislação brasileira ela permite o refúgio, ela permite que se reconheça, né, os refugiados, que se dê proteção aos refugiados, né? Então o Brasil realmente tem uma legislação avançada nesse aspecto, né? E existe, claro, aquela tradição de longa data, né, de hospitalidade, a qual eu já acabei mencionando. A diversidade cultural também é uma boa razão, né, para o Brasil ser um lugar seguro para os refugiados. O Brasil tem uma enorme diversidade cultural e étnica, né? Todos nós conhecemos. Isso facilita com que haja essa integração de refugiados e as comunidades, né, que acabam o acolhendo. Isso é bastante comum também, né? O Brasil ele valoriza essa pluralidade, né, de culturas. E finalmente as parcerias e cooperações, né, internacionais também tornam o Brasil um lugar agradável, né, para que se receba os refugiados. O país ele tem, né, uma estreita colaboração com muitas ONGs, com várias organizações internacionais que acabam dando esse suporte para os refugiados. Então, o Brasil acaba sendo um lugar, né, realmente muito visado pelas pessoas que buscam algum refúgio. Como vencer o preconceito contra as comunidades de refugiados, professor? Isso é um grande desafio, né, que requer aí ações diversas, em níveis diversos. Por exemplo, uma das possibilidades é a questão da educação e da sensibilização, né? Eu acredito realmente que programas educacionais que promovam a conscientização sobre essa questão dos refugiados ou a contribuição deles para a sociedade, né, são fundamentais, porque não há como negar que os próprios refugiados contribuem, né, para a sociedade brasileira, seja culturalmente, seja economicamente, seja, enfim, valorizando a questão da própria pluralidade, né? Essas campanhas de sensibilização, elas podem desmontar esses estereótipos negativos que as populações em geral têm sobre os próprios refugiados, né, que já vêm numa condição de vulnerabilidade. Então recebê-los de braços abertos é muito importante. Outro caminho importante é a integração comunitária, né? Incentivar a participação dos refugiados em atividades comunitárias, culturais, sociais, enfim, justamente para que as próprias comunidades consigam recebê-los, né? Possam recebê-los de braços abertos. Então, incentivar essa integração, não forçar evidentemente, mas incentivar essa integração de pessoas refugiadas com os próprios brasileiros pode ajudar, né? Com certeza, nessa questão de se vencer os preconceitos. Já as políticas públicas inclusivas também são muito importantes, né? As políticas públicas inclusivas talvez estejam entre as mais importantes estratégias para se vencer o preconceito, porque afinal de contas, pela implementação dessas políticas públicas, seja na área da educação, como a gente mencionou, na área dessa integração comunitária, enfim, são fundamentais, né? Essas políticas públicas elas podem ser econômicas também ou culturais, né? Tudo isso pode ajudar, pode contribuir em alguma medida para que a gente consiga reduzir
a discriminação. O programa 10 Minutos Sobre recebeu o professor Kalel Nilson. Muito obrigado pela sua participação, professor. Então, agradeço o convite, né, desde já, agradeço a oportunidade que me foi dada de participar dessa discussão tão importante, que é essa questão que envolve os refugiados. Agradecemos aos nossos ouvintes e para conhecer esse e outros programas é só sintonizar a Rádio Uva Barra. Esse episódio tem a produção, roteiro, direção e edição de áudio de Vitor Luiz Leite. Coordenação da Rádio Uva Barra, professor Anderson Barreto. 10 minutos sobre. Rádio Uva.